Há uma razão pelo qual muitas pessoas que enfrentam ataques espirituais acordam sentindo-se cansadas, ansiosas ou até derrotadas. Muitas vezes pensamos que estamos perdendo a batalha durante o dia, mas a verdade é outra. A batalha começa no exato momento em que abrimos os olhos pela manhã. E aqui está a boa notícia: você pode recuperar as suas manhãs. Na Bíblia existem 5 salmos poderosos que funcionam como uma verdadeira armadura para a mente e para o espírito. Davi usou essas palavras quando enfrentou leões, inimigos e gigantes. Agora, imagine o que pode acontecer quando você declara essas mesmas palavras todas as manhãs. Vamos começar com o primeiro salmo, o salmo que define o tom de todo o seu dia. Salmo 5. Entregando a mente a Deus pela manhã. Este salmo não é apenas uma oração. Ele é uma estratégia espiritual para começar o dia. Davi declara: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Perceba algo poderoso aqui. Davi não está apenas orando, ele está decidindo quem terá acesso primeiro à sua mente. Antes da preocupação, antes do estresse, antes das notícias, antes das redes sociais, ele escolhe começar o dia falando com Deus. A palavra usada neste versículo traz a ideia de organizar, colocar em ordem. Isto significa que Davi, ele organizava os seus pensamentos diante de Deus antes que o caos do dia chegasse. Pense nisso. Se um simples pastor conseguiu enfrentar Golias depois de começar suas manhãs com Deus, qual gigante existe hoje na sua vida maior do que aquele? O segundo salmo é um dos mais conhecidos da Bíblia, Salmos 23. Mas muitas pessoas o leem sem perceber o poder que ele carrega. A palavra diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitas pessoas pensam que este versículo fala apenas de provisão, mas ele também fala de identidade. Quando você declara que Deus é o seu pastor, você está lembrando a sua própria alma quem realmente guia a sua vida. Não é o seu chefe, não são as suas emoções, não é a sua conta bancária, é Deus. E observe outro versículo poderoso deste salmo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. No versículo 5. Isso significa que, mesmo quando existem inimigos, mesmo quando existem desafios, Deus continua preparando a sua vitória diante deles. Ler este salmo pela manhã é como entrar em uma batalha sabendo que Deus já está lutando por você. O terceiro salmo é conhecido como o Salmo da Proteção, Salmo 91. A palavra declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E logo depois, Davi fez uma declaração poderosa: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Note algo muito importante. Ele diz: direi do Senhor, ou seja, essas palavras precisam ser declaradas antes que o medo fale, antes que as circunstâncias falem, antes que qualquer outra voz tente definir o seu dia. E existe ainda uma promessa poderosa neste salmo: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91, 11. Quando você declara este salmo pela manhã, você está declarando à sua alma de que Deus, Ele cuida de cada passo do seu caminho. O quarto salmo trata diretamente de algo que ataca muitas pessoas logo pela manhã: o medo. A palavra diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmos 27, 1. Isto não é apenas motivação, é uma declaração de fé. Davi estava lembrando a si mesmo da verdade antes que o medo pudesse dominar os seus pensamentos. Porque muitas vezes o medo chega logo cedo, com pensamentos como: e se eu fracassar? E se não der certo? E se eu for rejeitado? Mas este salmo nos lembra de algo poderoso: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Salmo 27, 14.
A coragem não é ausência de medo. A coragem é colocar a palavra de Deus na frente do medo. E finalmente, o quinto salmo, Salmos 118. Um versículo que muitas pessoas conhecem, mas poucos realmente aplicam. A palavra declara: "Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele." Salmos 118, versículo 24. Perceba algo importante. Não diz: "Nos alegremos quando tudo estiver bem." Diz simplesmente: "Nos alegremos." Isto é uma declaração espiritual. E o mesmo Salmo ainda declara: "O Senhor está comigo, não temerei." Salmo 118, verso 6. Quando você começa o dia com essa declaração, você não está esperando que o dia seja bom. Você está escolhendo confiar em Deus independentemente do que acontecer. Quando você começa as suas manhãs com estes 5 salmos, algo muda dentro de você. Sua mente deixa de imaginar os piores cenários. Seu espírito se fortalece. Sua fé se levanta. Você para de simplesmente reagir ao dia e começa a responder com a autoridade que Deus lhe deu. Davi não escreveu estes salmos porque a sua vida era fácil. Ele escreveu porque sabia de onde vinha a sua força. E a força vinha de Deus. Então aqui está um desafio para você. Amanhã pela manhã, antes de pegar o celular, antes de olhar as notificações, antes de ouvir qualquer outra voz, leia estes 5 salmos em alta voz. Deixe que a palavra de Deus seja a primeira voz que você ouve no seu dia. E com o tempo, você vai perceber algo. A paz será diferente, a clareza será diferente e sua caminhada com Deus será mais forte do que nunca. E não se esqueça de dar um curtir, deixar o seu comentário e se inscrever em nosso canal Pensando em Deus, para obter mais conteúdos baseados na Escritura. Deus abençoe você e sua família. Amém?